Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. A Santa Gertrudes é uma das raças sintéticas com mais tempo de Brasil. E para comemorar esses 70 anos nos trópicos, em 2023 acontece aqui o Congresso Mundial da Raça. Além da celebração, os dirigentes e técnicos de sua associação brasileira vão mostrar os trabalhos realizados com a raça no país e por que, cada dia mais, ela é utilizada no cruzamento industrial. Para falar do assunto, nosso convidado de hoje é Anderson Fernandes, médico veterinário do Conselho Técnico da Associação e também diretor da Bride Assessoria. Seja bem-vindo, Anderson. É um prazer estar com você, recebê-lo aqui. E é um prazer estar aqui falando com os nossos amigos da DBO. Santa Gertrudes é a raça sintética mais antiga aqui no Brasil? Ela é a mais antiga do Ocidente, na verdade, né? É considerada a primeira raça sintética do Ocidente. É a formação que aconteceu lá no King Ranch, no final de 1800, começo de 1900. Então, ela é considerada a raça mais antiga do Ocidente, sintética. Anderson, daquele primeiro boom do cruzamento industrial, creio que há umas 3 décadas, o que mudou no Santa Gertrudes? Muita coisa, Evaristo. Mudou não só na raça, mas também no padrão do cruzamento industrial. Isso é uma coisa que todos nós sabemos, né? O pecuarista naquela época acho que não tinha acesso à informação que ele tem hoje, ele não tinha acesso à quantidade de dados que ele tem hoje. Então a gente pode dizer hoje que o cruzamento industrial ele é feito de maneira primorosa, né? E pensando na raça Santa Gertrudes, a evolução da raça também foi absurda, foi muito grande ao longo dessas 3 últimas décadas, né? A raça evoluiu em muitas coisas, na funcionalidade dos seus animais, na precocidade de abate, na precocidade de acabamento. A gente evoluiu bastante em qualidade de carne. Então, a raça se preocupou muito nesses últimos tempos a trazer ao produtor brasileiro um animal que fosse rústico, funcional e trouxesse muita qualidade ao rebanho brasileiro. E isso dá para traduzir olhando para o gado? Nitidamente, né? Se você pegar os nossos pecuaristas mais antigos ou mais experientes, vamos dizer assim, né? Todo mundo que eu converso por aí, esses fazendeiros mais antigos que hoje veem o Santa Gertrudes, fica abismado a diferença do padrão do animal, né? Então hoje a gente tem um animal com frame um pouco mais baixo, um animal com a funcionalidade melhor, um umbigo extremamente corrigido. Então a raça se preocupou muito em atender o mercado. O mercado buscava um animal que fosse mais precoce, né? Então a gente saiu daqueles padrões de gigantismo, né? Então todos os Santa Gertrudes pesavam 1.300 quilos. Então a gente hoje tem um animal que ele diminuiu um pouco o seu frame, ele ganhou mais volume de carcaça, né? Então com isso ele ganhou mais precocidade. Então a gente tinha uma preocupação tanto dos engordadores, dos terminadores, do pessoal que precisava de mais precocidade. Então, essa foi uma preocupação da raça. A gente tinha uma preocupação em melhorar a fertilidade, então a gente trazendo mais o acabamento de gordura, e a gente conseguiu trazer fêmeas mais férteis, né, as fêmeas que emprenham muito mais cedo e que conseguem criar muito bem um bezerro. Então a gente tinha essa preocupação grande, e a gente tinha uma preocupação grande em melhorar o rendimento de carcaça. Então a relação de carne e osso melhorou muito. Então, os animais hoje têm uma evolução fantástica. E isso a gente usou de diversas ferramentas que a gente pode falar aí ao longo do caminho para chegar nesse padrão. A raça vai bem tanto na F1 como na F2, vamos fazer um tricross. Como é que você vê? Sim, depende do sistema de criação. Como a gente está num país muito grande e a gente tem diversos tipos de criadores, então a gente tem que atender certas demandas. Quando a gente pensa no Santa Gertrudes, a gente pensa em alguns focos de utilização da raça. Então, por exemplo, o criador que usa touro Santa Gertrudes, ele precisa trazer para o rebanho dele um touro rústico. Então, pensando num clima tropical, aí de centro-norte do país, um animal que vai aguentar o clima, que vai caminhar bem, que não vai dar muito pelo nesses animais de cruzamento. Então, a gente pensa nessa situação.
Se a gente atender um sistema um pouco mais intensivo, mais tecnificado, então um produtor, por exemplo, que faz tem uma vacada zebuína e insemina com uma raça europeia, por exemplo, e quer reter as suas fêmeas meio-sangue para produzir um tricós, né? Porque as fêmeas meio-sangue, essas fêmeas meio-sangue geralmente são muito férteis, né? Então ele consegue entrar com uma terceira raça, e essa terceira raça, sendo o Santa Gertrudes, por ser uma raça sintética, vai produzir um animal tricross, né, de 3 raças, com quase a mesma heterose do primeiro grau de sangue, porque a gente vai manter praticamente, a gente mantém, na verdade, 56% de sangue taurino nesse cruzamento. Então você tem quase de novo um meio sangue. E aí você consegue aliar essa rusticidade e essa velocidade de ganho de peso. Então, temos uma preocupação de produzir animais que vão cobrir diretamente as matrizes zebuínas e dar um excelente resultado, e também em cima dessa F1, que a gente mais tem com raça europeia, que é mais utilizada seria o Angus, né? Então, de fazer o tricross. A gente também tem um outro tipo de perfil de pecuaristas que procuram a gente, e aí o desafio da raça é maior ainda, eu vou te explicar por que rapidamente. Temos, por exemplo, um pecuarista que ele faz uma inseminação, por exemplo, ele pega um lote de vaca, ele faz uma vacada Nelore, por exemplo, ele faz uma primeira inseminação com Nelore para produzir matriz de reposição, pegar as melhores fêmeas. Aí ele pega o meio e o fundo dessa vacada e faz uma inseminação com Angus para tirar cruzamento industrial, por exemplo. E aí, o que não emprenhou dentro da IATF, ele vai e coloca o touro Santa Gertrudes para cobrir o final dessa estação. Então, por que o desafio é maior? Porque a gente está pegando vacada no final da estação, as vacas que não emprenharam na IATF, e aí a gente fala que aí o Santa Gertrudes tem que realmente desempenhar bem, ele tem que sair na frente, porque aí ele está pegando, vamos dizer, a pior parte da estação de monta com os animais mais difíceis de emprenhar ou que vem emprenhado tarde, né? Então, Anderson, e como é que está a demanda do mercado pela raça nesses últimos anos? A procura por toda Santa Gertrudes ela é muito fixa, sabe? Os nossos clientes, eles são muito fiéis. São clientes que sempre buscam essa genética. De 5, 6 anos para cá, com o crescente aumento da IATF, isso beneficiou a inseminação em si, né, a venda de sêmen, beneficiou muitas raças e também beneficiou Santa Gertrudes. Nessa época, a gente estava despontando com alguns touros que vieram de linhagem 100% sul-africana. Então, a venda de sêmen provocou para a gente um mercado do caminho da busca de mais touros. Então, os clientes começaram a utilizar sêmen de Santa Gertrudes, a gente começou a ter esse produto que é essa F1 Nelore Angus, principalmente, né, a meio sangue zebu europeu, e aí começou a ter essa demanda de o que utilizar nessa F1. Com isso, começou a melhorar a venda de sêmen de Santa Gertrudes, e aí isso trouxe para a gente uma volta forte dos compradores de touro, né? Então, por essa ocasião, quando aumentou a venda de sêmen, eu comecei a ter mais clientes procurando. Então, isso aconteceu muito nessa época. E aí, os clientes que começam a usar touros, eles voltam sempre, né, para a gente. Então, isso é uma coisa que a gente vê constantemente. A gente faz vários leilões, por exemplo, um cliente novo que compra um touro, ele compra um touro numa safra, num leilão. Normalmente, no leilão do ano seguinte, ele não compra nada, porque aí essa bezerrada vai nascer ainda e vai desmamar. Quando no ano seguinte ele já desmamou esses bezerros do primeiro touro que ele comprou lá no primeiro leilão, geralmente ele volta a comprar no leilão. Então esse índice de recompra no segundo ano ele é muito grande para a gente. Então assim, de todos os criadores, eu conheço praticamente quase todos que registram Santa Gertrudes no Brasil. Assim, a gente não tem uma reclamação de produtores falando, olha, Anderson, eu estou com um lote de touros e eu não consigo vender. É muito difícil ter essa reclamação, porque eles fazem as vendas locais, já têm os seus clientes, o pessoal vem procurando. Então, é um mercado aquecido, é um mercado que aumenta, a venda de sêmen ajudou muito, a gente disponibilizou vários touros em várias centrais, né? Então, a gente hoje tem como falar que a gente está numa crescente, mas é uma crescente pé no chão, firme, fazendo um trabalho direito. E Anderson, como é que está a preocupação com a carne do Santa Gertrudes dentro da seleção genética? Junto no programa de melhoramento genético, né, que a gente faz, hoje a associação tem uma parceria com a Embrapa Gene Plus, então já há alguns anos,
A gente faz trabalho de melhoramento genético desde 1995, que iniciou lá com o professor Bento. Depois disso, a gente começou a fazer com o pessoal do GenePlus. Então, dentro do programa de melhoramento, a gente se preocupa com várias coisas, né? Tamanho de nascimento de bezerro, o materno, o crescimento de mama, sobreano e tal. Então, junto com isso, por que não levar melhoria de qualidade de carne? Né? Então, a raça já tem DEPs para avaliação de carcaça, DEP para área de odilombo, DEP para estrutura de gordura e DEP para marmoreio. Então, a gente costuma falar que a qualidade de carne é a cereja do bolo. Se estamos trabalhando na precocidade, se estamos trabalhando em melhor ganho de peso, melhor ganho de peso sobre ano, por que também não trabalhar em cima do marmoreio? Né? Ele é um item importante hoje. É um nicho de mercado importante dentro de qualquer raça, dentro de qualquer sistema de produção. O que acontece é que às vezes eu vejo pecuaristas falando, poxa, mas eu não sou remunerado no frigorífico por eu ter uma carne mais ou menos marmorizada. Isso, na verdade, isso eu vi há pouco tempo. Hoje isso mudou bastante. A gente tem um leque gigantesco de marcas de carne que priorizam essa qualidade. Então, você tem que ser um animal jovem, um animal com tamanho de peça bom, né? Então, tem que ter um volume de carcaça que atenda o mercado, né? Não pode ser um animal pequeno, mas eles dão muito valor. E o valor agregado nessas carnes, a gente sabe que ele é muito grande. Então, do mesmo jeito que eu tenho gente que compra touro para mim, comigo, só porque que a DEP dele, por exemplo, de desempenho é muito boa, e talvez porque ele venda bezerro na desmama, eu tenho cliente também que só me compra touros que são os mais bem avaliados para marmoreio. Então, a raça se preocupa, a gente trabalha, né? Eu não posso falar que é o único foco, mas ele é algo a mais que está dentro da raça. E a evolução, ela vem crescendo bastante. Então, mesmo os touros que eu estou trazendo dos Estados Unidos agora, a gente se preocupou em trazer um animal que tivesse alto desempenho, mas que também fosse um animal de avaliação de marmoreio positiva. Né? A raça tem prova de desempenho zootécnico, apoia também a comercialização, né? Sim, esse trabalho do melhoramento, ele está linkado diretamente a essas provas, né? A gente faz praticamente são 3 provas no Brasil, tá? De avaliação de desempenho. A gente faz uma no Nordeste, em Sergipe, junto com a Fazenda Mangabeira. A gente faz uma prova de avaliação de desempenho nas Fazendas União do Brasil, e aí a gente usa a entre-safra desse rebanho da União do Brasil, mais a entre-safra de rebanhos que são convidados a participar e os parceiros que mandam para a União do Brasil também. E a gente faz uma terceira prova de animais apenas intra-rebanho da União do Brasil, que são animais de uma safra um pouco mais jovem. Então, são 3 provas de avaliação, elas têm o mesmo modelo. A única coisa que a prova que a gente faz em Sergipe é uma prova pasto, e as outras são um confinamento. Ao final da prova, fez todas as avaliações morfológicas, fenotípicas, avaliação de carcaça. Os técnicos do GPUS vêm fazer a avaliação. E aí, com isso, a gente tira o melhor de cada safra. Tira os elites, tira as futuras doadoras. Aí a gente faz um programa de ação de touro jovens, então a gente seleciona alguns poucos indivíduos dessa safra de avaliação de desempenho para distribuir sêmen entre os criadores de Santa Gertrudes, fazer um teste progene e aí com isso a gente identificar esses melhores indivíduos. Ok, Anderson, vamos falar um pouco do Congresso. O que os criadores e os técnicos estão preparando? Cara, esse vai ser um evento muito bacana. Novembro e dezembro, né? É assim, a cada 2 anos a raça promove um congresso mundial. Tá? Então ele é itinerante. Então nas últimas edições foi África do Sul, depois foi Paraguai e por último foi nos Estados Unidos. A cada 2 anos. E o país da vez é o Brasil. Esse evento era para ter acontecido em 2021, não aconteceu por força da pandemia, e ele vai acontecer esse ano em 2023. É um evento que vai ser do dia 26 de novembro ao dia 10 de dezembro. E ele é um evento muito bacana porque ele é um evento, a gente fala, é um evento sobre rodas. Ele é um evento que vai acontecer em 4 estados do Brasil. Ele vai iniciar lá no Sergipe, né? Então lá a gente vai ver um sistema de produção muito bacana, que é o sistema da Fazenda Mangabeira, essa seleção que eu falei que a gente faz, a prova de avaliação de desempenho. Vamos ter uma palestra com o pessoal do GenePlus lá. A gente vai fazer uma visita a uma fazenda muito interessante, chamada Fazenda Gamelinha, que é um dos trabalhos mais legais que eu já vi. Eles têm cruzamento de Santa Gertrudes na praia, na areia.
É uma coisa impressionante. São pastos rotacionados, a integração com a lavoura que ele faz, que eu brinco, a integração é pasto com coqueiro, então ele faz uma adubação da pastagem e isso favorece os pés de coco. Aí tem as pastagens rotacionado, no final do rotacionado tem uma duna, do outro lado da duna é o mar. Uma coisa impressionante. Vamos partir do Sergipe. Do Sergipe, o congresso vai de avião para Foz do Iguaçu, e lá a gente vai fazer, porque a gente fez um misto de congresso, para principalmente o pessoal que vem de fora, né? Vai ter um dia de congresso, eles vão ter um dia de turismo lá no Sergipe, e aí em Foz do Iguaçu, um dia de cataratas, vão conhecer lá, e um dia a gente vai fazer um congresso dentro do hotel lá em Foz do Iguaçu, com dinâmicas, palestras, esse tipo de coisa. De lá a gente vai sair de ônibus para Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Vamos ver 3 fazendas com cruzamento industrial com Santa Gertrudes. Vamos ter uma palestra também lá do Gilberto, provavelmente vai ser do Gilberto, lá do Gene Plus, falando sobre o GP Bif. De Nova Andradina, essa equipe vai sair para Avaré. Tá? E aí em Avaré vai se sediar aqui, e aqui a gente vai ter várias atrações. Vamos ter visitas às fazendas, como não no Brasil, que tem o sistema de confinamento compost barn. A Fazenda União Brasil, a gente tem um processo totalmente verticalizado da carne, então, desde a lavoura, a produção de composto orgânico que vai ser utilizado na lavoura, a gente chega até o nosso produto final, que é a marca de carne da Fazenda União do Brasil, né? A gente vai levar esse pessoal no restaurante que a gente tem da fazenda. Esse restaurante serve a carne de bovino Santa Gertrudes, serve a nossa carne de ovinos e a cerveja que é produzida dentro da própria fazenda. A gente vai ter um dia de visita na Central Bela Vista, vamos ter uma desossa ao vivo com o Roberto Barcelos, e aí a gente vai ter alguns eventos durante a EMAPA, que é a exposição de Avaré, no final, com o julgamento de Santa Gertrudes, algumas palestras que a gente vai ter também lá em Avaré, uma delas vai ser com o Pedro Veiga, um zootecnista muito conhecido, um parceiro da Nutron Cargill. Então, durante todos esses dias, o pecuarista vai ter uma imersão não só da raça Santa Gertrudes, mas da pecuária também. Porque a gente vai mostrar a raça, mas vai mostrar cruzamento industrial, vai mostrar resultado de programa de melhoramento, vamos mostrar integração de lavoura pecuária em algumas fazendas que a gente vai visitar. Vamos mostrar essa fazenda que foi no Nordeste, que tem um sistema de irrigação em área arenosa, de praia. Vai ser um evento muito, muito bacana mesmo. Então, esse congresso vai ter o todo do dia 26 ao dia 10 de dezembro, todos esses dias. O pecuarista brasileiro vai ter oportunidade de, por exemplo, entrar em algumas fases do congresso. Então, por exemplo, eu não tenho tantos dias disponível para acompanhar vocês, eu queria acompanhar a parte de Avaré, as visitas da fazenda, então vai lá, ele vai entrar numa etapa do congresso e vai seguir aí por diante. A gente desmembrou o congresso em algumas fases. Então, você tem a opção tanto de fazer o programa full, né, como fazer algumas etapas dele. Então, vai ser muito interessante. Anderson, agradeço muito o que você trouxe de novo para a gente. Eu que agradeço a participação. Eu falei com o Anderson Fernandes, técnico da Associação Brasileira de Santa Gertrudes e diretor da BRIA de Assessoria. Este foi mais um DBO Destaca.